sei que pode ser difícil de acreditar, mas é exatamente o que está escrito no título, sem mais e nem menos. Acho que a coisa mais sensata a se fazer é começar do começo, então vamos lá. Em 2012, eu fui para Las Vegas por algumas semanas para aliviar a pressão, junto com meu seguro-desemprego, depois de ter sido dispensado. Não era uma quantia absurda de dinheiro, mas era o suficiente para se divertir por alguns dias, que era o que eu queria. Eu estava hospedado em um hotel cassino, e um dia acordei com o que inicialmente achei ser só mais uma ressaca. Sentia náuseas e estava levemente tonto, e demorou alguns minutos para que voltasse a sentir minhas pernas e braços novamente. Era quase como se meu corpo tivesse dormido por um longo tempo. Não demorei muito para perceber que me faltava um dedo. Meu dedo indicador esquerdo, para ser mais preciso. E eu comecei a entrar em pânico e a surtar enquanto minha visão ficava gradualmente mais escura, ameaçando um desmaio a qualquer segundo. Com muito esforço, não perdi a consciência enquanto procurava pelo meu dedo por todo o quarto. Algo que notei rapidamente foi que não havia sangue em lugar algum, não que eu pudesse ver pelo menos. Claro que podia ser apenas meu estado bêbado, drogado e em pânico que fazia com que eu não estivesse enxergando ou pensando direito no momento. Mas mais tarde, a investigação confirmou minha suspeita. Nenhum traço de sangue foi encontrado e a arma responsável pelo ato também estava desaparecida. Parecia ser um corte limpo e de alguma forma o corte havia sido cauterizado. Para mim, parecia que meu dedo simplesmente havia caído. Eu sei que isso não faz sentido nenhum, mas era a minha linha de pensamento. Quer dizer, se um dia você acordasse sem um dedo, certamente iria procurar em volta por ele, né? Então, foi o que eu fiz. Tipo, é uma parte de você, uma parte do seu corpo, algo que não deveria simplesmente desaparecer do nada. Eventualmente, eu pedi ajuda, e dizer que foi um show de horrores não chega nem perto da situação real. Muitos policiais, seguranças do cassino e clientes intrometidos tentando entender que porra era aquela que estava acontecendo. Eu não sabia o que dizer, muito menos o que pensar. Eu estava com um dedo a menos e não sabia como e nem o porquê. Os policiais não pareciam ligar muito. Um deles deu a entender nas entrelinhas que eu tinha pego algum dinheiro emprestado de um agiota, da máfia ou algo do tipo. Outro disse, foi apenas um dedo, você deve estar grato por isso. Eu fiquei enjoado, além do que as palavras podiam descrever. Mas antes que pude me defender dessas acusações, todos pareciam aceitar aquilo como verdade. Quando em Vegas, alguém disse. Ainda assim, preenchi uma tonelada de formulários que foram inúteis no final das contas. Nenhuma pista surgiu e era óbvio que não tinha sentido continuar perdendo tempo com aquilo. Era maldita Las Vegas, afinal de contas, certo? O que acontece em Vegas, continua em Vegas. E meu dedo com toda certeza continuou por lá, pelo que eu sei. Eu até ameacei processar o hotel e os responsáveis acabaram me dando uma quantidade de suborno para ficar quieto. Eu acho que clientes perderem parte do corpo dentro do seu hotel sem uma razão plausível era um tanto ruim para os negócios. Claro que, olhando em retrospectiva, tudo é muito diferente. Principalmente pelo fato de que eu não sabia que viraria algo regular. Mas até na época, foi o suficiente para quase arruinar minha vida. Eu sei que era apenas um dedo, mas como você aceita uma coisa dessas? Uma coisa é sofrer um acidente bizarro ou participar de uma briga. Mas não só eu não sabia como eu havia perdido, mas também não sabia o motivo ou até quem iria fazer algo desse tipo comigo. Como explicar aquilo para amigos e familiares? Como aceitar um fato desses? Imagine acordar todos os dias e lembrar quase que instantaneamente que uma parte do corpo sumiu para sempre. Se você acha que superaria isso facilmente, bom para você. Você é uma pessoa melhor e mais forte do que eu jamais poderia ser. Mas no meu caso, quase me destruiu. Não saí do meu apartamento por meses. Não conseguia pensar ou funcionar normalmente, porque o pensamento sobre meu dedo perdido sempre estava na minha cabeça. Quer dizer, costumava a estar preso em mim, e então desapareceu, de um dia para o outro. Então creio que seja natural que seu sumiço fosse um lembrete constante. Quando eu esticava a mão para pegar algo, quando usava ou apenas olhasse para minhas mãos, me deixava fudido pro resto do dia. Eu não havia superado totalmente, mas graças à terapia, eu estava à beira de fazer as pazes com isso e seguir minha vida. Mas então eu perdi outra coisa, exatamente um ano depois. 2013. Acordei com uma sensação bastante familiar, uma que havia infestado meus pesadelos e também os incidentes de paralisia do sono que experienciei no ano anterior. Me sentia enjoado e entorpecido. Todo meu corpo parecia com dificuldade de se mexer e acordar. Minha sensibilidade lentamente foi voltando, seguido por dor. Eu gritei a plenos pulmões, assim como já tinha feito milhares de vezes logo antes de acordar em uma poça de suor. Mas isso não era um pesadelo.
Minha orelha direita havia sumido, nas exatas circunstâncias do meu dedo, sem sangue e sem ferramentas, nada deixado para trás. Não demorei muito para perceber que os dois eventos haviam acontecido no mesmo dia e no mesmo mês. Havia um padrão. Havia, apesar dos pesares, uma razão para aquela loucura e alguém devia estar por trás disso. E ainda assim, não cheguei a lugar algum. Absolutamente nada. Era isso que os policiais tinham para investigar. E fui deixado na mesma forma que no ano anterior, exceto que dessa vez estava com menos uma orelha também. Os policiais suspeitavam da minha namorada da época. Ela era enfermeira, e eu acho que vocês devem desconfiar como nós conhecemos. Mas tudo apontava para sua inocência. Tinha estado trabalhando à noite e mais de uma dúzia de colegas de trabalho confirmaram sua presença no hospital, assim como as gravações das câmeras de segurança. Mesmo tendo sido de grande apoio emocional no começo, saí de cena alguns dias depois. E eu não posso julgá-la. Não somente havia ainda uma explicação de quem, como, porquê, mas alguém tinha entrado na nossa casa, arrancado um pedaço de mim e saído sem deixar vestígios de arrombamento ou qualquer tipo de evidência para trás. Isso por si só já faria uma pessoa se mudar para outro estado, se não para outro país, por medo. Isso é algo que eu realmente tentei fazer em dado momento, mas falarei disso mais pra frente. E não só isso, não era a primeira vez que isso acontecia, e agora tudo apontava que estava se tornando um evento anual. E se tornou. 2014. Provavelmente o ano mais difícil que já tive que viver. Sabendo que alguém estava ativamente tentando arruinar minha vida, amputando lentamente pedaços do meu corpo, um por um. Investi pesadamente na minha segurança e trocava as fechaduras quase que semanalmente, mas nunca me sentia satisfeito. Não era o suficiente. Eu mal dormia, sabendo que cada dia que passava eu estava mais próximo da maldita data. Mas e se não viesse? E se decidissem vir naquela mesma noite, ou na seguinte? Talvez na semana seguinte, ou 2 meses depois. Já tinham feito o que bem entendiam comigo 2 vezes, na mesma exata data do ano. E a mensagem era clara. Podiam fazer o que bem entendesse, quando bem entendesse, e não seriam pegos por isso. Provavelmente teria sido inteligente me mudar para um lugar diferente, mas minha ansiedade ditava a maioria das minhas decisões. Eu não falei com quase ninguém durante aquele ano todo. Isso, em cima de toda a minha reclusão, não me fez bem nenhum, embora me trouxesse uma leve sensação de conforto. Vivi em medo constante nos primeiros 2/3 de 2014. Achei que ficaria pior enquanto a maldita data chegava mais perto, mas o oposto aconteceu. Ficava com mais raiva e com uma nova sede de sangue crescendo dentro de mim. Alguém estava fazendo aquilo comigo, e se queria continuar fazendo, teria que vir até mim de novo. Só que desta vez eu estaria preparado. Estaria esperando. Não era possível que conseguisse escapar uma terceira vez. E mais importante, não podia perder mais nada. Eu não podia permitir, pois temia que minha mente e meu espírito simplesmente se despedaçariam por completo. Eu comprei uma arma contrabandeada e aprendi a usá-la para quando o momento chegasse. Eu estava pronto para acabar com a vida. Considerando tudo que já havia acontecido comigo, eu sabia que talvez podia me safar daquilo. Na verdade, se qualquer pessoa tivesse batido na minha porta aquele dia, eu teria descarregado um pente inteiro na porta fechada sem nem pensar 2 vezes. Só precisava de uma desculpa, uma mínima ameaça, qualquer coisa. Sei que tomei uns comprimidos para ter certeza que continuaria acordado e bem desperto durante toda a noite. Mas minhas memórias começam a desaparecer depois de certo ponto. Achei que tinha feito o suficiente para garantir que chegaria inteiro no outro dia. Ou melhor, sem perder mais um pedaço. Mas eu estava errado. Naquele ano eles levaram minha mão direita. Mas não foi só isso. A arma que eu havia comprado para minha proteção tinha sido deixada na minha escrivaninha, completamente desmontada. Com todas as partes e componentes arrumados perfeitamente, como se fosse uma imagem direta da porra de um manual de instruções. Tinham deixado sua mensagem, talvez até um aviso do que estava por vir, de um significado que tenho certeza que já nem preciso mais explicar para vocês. Tudo que eu sabia é que isso estava longe de acabar. Viver trancafiado não me tinha feito nenhum bem, então tinha que mudar radicalmente minha estratégia se tinha esperança de mudança. Passei a maior parte de 2015 viajando pelo país, ficando em hotéis e todos os tipos de lugares baratos. Eu nunca sabia para onde estava indo quando pegava um táxi ou uma carona. Descartei meu celular e fiz questão de nunca mais fazer reservas no meu nome. Esse tipo de coisa, sabe? Não deixar vestígios para trás e sair da rotina ou pelo menos tentar. Achei que isso seria o suficiente para despistar seja lá quem estivesse atrás de mim, mesmo sem ter ideia de quais tipos de recursos disponibilizavam para me rastrear. Por um tempo me sentia bem confiante. Acreditei que podia sobreviver aquele ano sem perder mais um pedaço de mim, mas enquanto a data maldita se arrastava na minha direção, as dúvidas e a ansiedade acharam um jeito de me reencontrar. Fazendo isso,
Deu abertura para fáticas mental e física se alojar em mim, acumulando o cansaço de quase um ano viajando direto. E se tudo o que eu fizera não fosse suficiente? O pior, se tudo aquilo tivesse sido inútil para começo de conversa. Faltava menos de uma semana, e foi aí que decidi fazer algo absurdamente idiota, e que provavelmente desfez todos os meus trabalhos anterior. E eu comprei um notebook e usei a Deep Web para contratar alguém para me proteger. Eles ficaram com meu dinheiro, mas nunca apareceram. Naquele ano, eu perdi minha língua. Em 2016 eu não fiz muita coisa. Me mudava de apartamento a cada 2 meses, mais ou menos, mas foi mais por necessidade do que qualquer outra coisa. Não havia objetivo em me mudar pra lá e pra cá, como no ano anterior, considerando como tudo acabou no final. Ao invés disso, tentei viver minha vida mais normalmente possível, apesar de tudo que havia perdido e agora com minha fala totalmente prejudicada também. Mantinha isso tudo na maioria das vezes só pra mim. Por fora, parecia estar vivendo e me acostumando com minhas deficiências da melhor forma possível, mas não tinha desistido. Todos os dias pensava em maneiras de acabar com algo que, para todos os efeitos, parecia ser inevitável de qualquer forma. Mantinha tudo que envolvia esse assunto preso na minha cabeça. Esse era o único lugar que eu podia garantir que eles não conseguiriam saber meus planos. Embora passara a maior parte do tempo pensando em como evitar que aquilo acontecesse novamente, eu quero deixar claro que não tinha um grande plano esquematizado. Eu queria ter, mas como você deve entender, eu não estava no meu melhor momento. Perder partes do corpo todos os anos faz isso com você. Contudo, o melhor plano que desenvolvi foi embarcar no voo mais longe que encontrasse naquele dia em particular. O destino não me importava. Acreditei que não tinha como alguém arrancar um pedaço de mim em pleno ar, dentro de uma lata de metal sem ter pra onde fugir. Era impossível, não importa quantos cenários eu recriasse na minha mente. E se conseguisse ficar bastante tempo no ar, talvez fosse possível conseguir me livrar. Talvez eu passaria mais um ano sem perder mais um membro, e talvez tudo aquilo finalmente parasse permanentemente. Mas eu nem sequer consegui entrar no avião, e os seguranças do aeroporto me encontraram desacordado no banheiro sem o pé esquerdo. Depois disso, eu desisti completamente. Como não desistiria? Quando eu pedi ajuda, arrancaram minha língua. Quando tentei voar para longe, arrancaram meu pé, como se dissessem: "Ei, você não vai para lugar algum?" Não havia mais motivos para continuar lutando contra aquilo. E mesmo que quisesse resistir a algo, o que eu poderia fazer sozinho? O que eu podia achar que conseguiria fazer na situação que me encontrava, que só piorava ano após ano? Nada. Não havia mais nada para se fazer, além de aceitar. Aceitar o fato que aconteceria de novo, e que não havia nada a ser feito para impedir esse fato. Então no ano passado eu não fiz nada de extraordinário. Fui ao cinema na parte da tarde, jantei no restaurante mais chique que pude encontrar sem reservas e depois fui direto para casa. Não desperdicei um só segundo pensando em coisas que sei que não me levariam a lugar algum. Só fui pra cama e dormi, sabendo que acordaria na manhã seguinte sendo menos do que no dia anterior. Eu não fiz nada, exceto que eu deixei um bilhete escrito à mão no criado mudo. E eu tinha escrito por quê. O porquê era tudo que eu queria saber. Eu achei que, sendo que eu havia desistido de lutar contra, iriam pelo menos respeitar meu pedido de saber o motivo de terem me escolhido para fazer aquilo. Por que eu? Uma resposta era tudo que eu queria. Não era muito se pedir, considerando tudo que já haviam pego de mim. Não sabia muito bem o que esperar, mesmo se deixasse uma resposta, sendo que nada poderia justificar tudo o que acontecera comigo. Nunca fiz nada para ninguém que pudesse gerar uma vingança nesse cunho. Não haviam pessoas loucas na minha vida ou ex-namoradas psicopatas. Nada mesmo. E se esse fosse um caso de identidade trocada ou uma vingança enganada? Não poderia ser recompensado. O que foi feito, foi feito. Mas ainda queria saber. Precisava de algo para continuar, não importa o quão louco ou bizarro fosse. Precisava saber o motivo desse processo lento e progressivo de me apagar da existência desse mundo. Eu acordei sem um olho, e tudo que recebi em troca foram 2 palavras escritas no mesmo papel da pergunta. E por que não? Isso nos traz ao agora. Sei que existem outras coisas que eu poderia ter feito, outras decisões que podia ter tomado. Quando deixar a minha arma desmontada, ou até quando responder o meu bilhete, poderia ter pedido para a polícia procurar por digitais ou alguma evidência. Mas você acha que achei que descobririam algo com isso? Não. Não seriam tão metódicos ou inflexíveis, a não ser que tivessem certeza que não seriam pegos. Sei que é idiota pensar desse jeito, mas no fundo da minha alma eu tinha certeza que qualquer coisa que eu tentava seria inútil. Sei que provavelmente cometi erros idiotas desde o comecinho, mas, por favor, tente entender e ver da minha perspectiva. Eu estive sozinho pela maior parte do processo nesses últimos 6 anos e todas as vezes acontecia de novo. E a cada ano que passava, agia menos como uma pessoa normal.
Não tinha ninguém para pedir ajuda, e mesmo que tivesse, minha paranoia teria descartado essa possibilidade. Eu vivia em medo e apreensão constante, com medo de que quem quer que fosse responsável por isso pudesse literalmente ser qualquer pessoa com quem eu cruzasse na rua. Por favor, entenda que as coisas só aconteceram do jeito que aconteceram por causa do péssimo lugar em que eu me encontrava, tanto mentalmente quanto fisicamente. E por favor, entenda que eu não estou aqui pedindo ajuda. Como eu disse, já fiz as pazes com tudo isso, e eu não quero incomodar ninguém tentando bolar um plano para parar essa bizarrice. Se você viu até aqui, isso é muito mais do que jamais poderia pedir e não quero mais tomar seu tempo. Obrigado, de verdade. Eu só queria que alguém soubesse que eu existi. Queria que alguém lembrasse que eu também fui alguém uma vez. Alguém completo. Eu era uma pessoa. Podia compartilhar meu nome e até meu rosto mutilado, mas até o que sobrou pode ser arrancado de mim, se assim desejarem. Mas não essas palavras. Isso você não pode tirar de mim, e não poderá apagá-las da memória dos outros. Sei que não é muito, e sei que provavelmente não viverei por muito mais tempo nessas condições, mas por enquanto é o suficiente. Sei que, seja lá quem esteja coletando minhas partes do corpo, verá isso. Talvez deixarão até um comentário me desejando boa sorte ou oferecendo ajuda. Faltam só mais 2 dias até a data maldita. Talvez finalmente mostre a cara para mim. Talvez você acabe com minha miséria no final das contas. Já pensei em eu mesmo fazer isso milhares de vezes, mas já que vocês se esforçaram tanto, imaginei que poderia esperar pela finalização pelas suas mãos. Não quero estragar sua diversão, e eu também posso obter algum tipo de satisfação distorcida por saber que você sempre terá que voltar para mais. Você não terminou ainda, não é? E para falar a verdade, eu realmente estou animado pela primeira vez. Isso é basicamente a única coisa por qual eu espero ultimamente. E quem sabe, talvez eu também tenha uma surpresa para você, ou talvez não. Até mais.